dar início a esse tempo tão precioso, tempo de oração, comunhão, tempo de estar como igreja na presença do Senhor. Quero ler um texto com vocês, a Sara vai projetar, mas é 2 Crônicas 7,14. É um texto bastante conhecido, é um texto que fala sobre a aliança do Senhor. Volta no 11, por favor, Sara. Vamos ver o contexto do 11, a partir do 11, para a gente entender. 2 Crônicas 7:11. Amém? Segunda Crônicas 7, a partir do versículo 11. Bem? Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos ler o versículo 16? Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Só que aqui eu quero continuar porque nós vamos orar e nós vamos interceder pela vida da igreja, ou seja, por nós. Aqui está dizendo que, só bem rapidinho para a gente entender, Davi queria fazer uma casa para o Senhor. Davi não se conformava em eles ter uma casa, uma boa casa, um palácio, e o Senhor em tendas. Aí o Senhor não deixou Davi porque o Senhor disse que Davi era o que? Vocês lembram? Sanguinário, tinha sangue nas mãos. Não era sanguinário de temperamento só, ele tinha sangue nas mãos. Mas o Senhor falou: teu filho farás. E Davi preparou tudo, deixou todo o material, tudo só para Salomão coordenar a obra. Bom, aqui Salomão conclui a obra. Só que olha que interessante, não adianta fazer tudo isso se o Senhor não escolher habitar aqui. Porque vocês perceberam na leitura? A leitura diz assim, ó, versículo 16: Eu escolhi, primeiro. Segundo, eu santifiquei. Então, aqui é a casa do Senhor onde nós estamos reunidos, não porque tem uma placa, não porque tem uma arquitetura, mas foi porque o próprio Deus escolheu fazer deste lugar um lugar onde nós o encontraremos. Então a igreja é importante, não é verdade? A igreja é importante, estar aqui é importante, mas aqui também ele escolheu estar aqui, e por isso
Ele escolheu fazer o que com este lugar? Olha o que diz o texto. Então, na verdade, aqui é um lugar santo. Não dá para a gente vir para cá de qualquer jeito, estar aqui de qualquer jeito, né? Aqui é a casa do Senhor, é um lugar santo. É lógico que aqui não é um lugar para se tornar alvo de idolatria, para a gente idolatrar o templo. Mas aqui é um lugar que a gente tem que entender que é um lugar santo, que é um lugar da presença de Deus. Então, o versículo 16 deixa muito claro isso. Escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome. Aí vem a terceira questão. Aqui é o nome do Senhor. Todo mundo que passa na rua aqui, sabe que aqui é uma igreja. E quando eles sabem que aqui é uma igreja, eles sabem que aqui é a casa do Senhor. Que privilégio nós temos de estar aqui. Então aqui, essa primeira parte que eu queria chamar a atenção do início, para a gente estar orando especificamente por isso, né, é a importância dessa igreja constituída por Deus nessa cidade, neste lugar. Então Deus tem um propósito para essa igreja, e Ele nos chama a fazer parte desse propósito, a nós e aos nossos irmãos. Então, aqueles que estão mais animados, nós precisamos animar os demais, para eles entenderem tudo isso. Agora, aqui o texto vai dizer que há uma responsabilidade que pesa sobre a igreja, mas há também uma responsabilidade maior que pesa sobre a liderança da igreja. Olha o que diz o versículo 17. É Deus falando com Salomão: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine Israel. Aqui é claro que eu não estou querendo comparar essa aliança de Deus com Salomão com a liderança da igreja. O que eu quero comparar é a responsabilidade e a aliança de Deus conosco. A responsabilidade em temer ao Senhor, em guardar a sua lei, em praticar a sua lei, em anunciar ao Senhor, viver, dar bom testemunho. O que o Senhor vai fazer? O Senhor vai abençoar a igreja dele. Então nós temos que ter esse comportamento e orar para que nós possamos continuar tendo esse comportamento como igreja. Então nós vamos orar nesse instante pela vida da nossa igreja e pela liderança da nossa igreja. Duas orações. Quem pode fazer a primeira, que seria pela nossa igreja? Quando eu falo nossa igreja, é por nós, cada irmão, cada irmã, pelo significado dessa igreja na cidade, que a gente possa ser luz, que a gente possa fazer diferença, que o povo possa saber que nós os amamos, que possam saber que nós podem contar conosco. Então essa é a primeira oração. A segunda oração é orar pela liderança da igreja, para que a liderança da igreja tema ao Senhor, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, pratique os seus mandamentos, que seja fiel à palavra do Senhor, que possa praticar e dar bom testemunho. Então, essas duas. Primeira oração pela igreja, quem pode? Leres. Então, Leres vai orar pela primeira oração. Quem pode orar a segunda? Pela liderança da igreja? Miriam? Então, Leres vai orar, depois a Miriam vai orar. Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, a Deus, pelo dia que passamos, sabendo que estamos aqui, através da misericórdia e graça do Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor, Pai, pela igreja que o Senhor encantou nessa cidade. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem maravilhas a fazer nessa cidade, é onde o Senhor quer que cada um de nós façamos a nossa parte. Querido Deus, nós sabemos, nós nos entristecemos,
Senhor? Conhecem? Pode colocar. Conhece? Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando. Deus reunido, o seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos, pra todo sempre. Aleluia, oh Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Uma parte desse cântico diz que ansioso esperamos. Qual é o tamanho desse desejo do nosso coração pela volta de Jesus? Qual é a expectativa do nosso coração do grande dia? Vocês já pararam para imaginar que vai chegar um momento da nossa vida, e pode ser agora, que o Senhor aparecerá e tudo isso ficará para trás. Tudo vai ficar para trás. Todas as preocupações vão ficar para trás. Todos os apegos vão ficar para trás. Tudo aquilo que a gente não queria deixar vai ficar para trás. E tudo aquilo que a gente queria empurrar vai ficar para trás também. E o que vai estar diante de nós? Essa casa que a Bíblia diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, e ele voltará, ele vai nos levar. Bom, então o que estará diante de nós? Quando ele disser: vinde benditos de meu pai, entre no gozo do seu Senhor. Imagina o nosso coração, gente. É por isso que nós cantamos: ansioso eu espero.
O quanto nós esperamos por isso? Nós esperamos por isso mais do que nós estamos esperando amanhã? Será que nós acreditamos nisso mais do que nós acreditamos que amanhã nós vamos acordar e trabalhar, por exemplo? Será que a gente investe mais nisso do que investe aqui? Por exemplo, eu preciso ir embora para dormir cedo, para acordar cedo, para ir trabalhar. E é uma necessidade, é um fato. Por quê? Porque para eu exercer um bom trabalho, eu preciso estar descansado, amém? Amém. Agora, e se Jesus voltar agora? Como que eu estarei nesse encontro com Ele? Vamos cantar mais um canto? Próximo. A gente tem que estar com o coração ardendo, vibrando. Conhece esse? Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o seu poder. Nos levantamos para o seu louvor, Senhor Jesus em Salvador. Vocês conhecem? Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração e as nossas vidas no altar de Deus. Confirme a nossa oração. Vamos de novo no começo? Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o seu poder. Nos levantamos para o seu louvor, Senhor. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração e as nossas vidas no altar de Deus. Confirme a nossa oração e as nossas vidas no altar de Deus. Confirme a nossa oração. Quem pode fazer essa oração de gratidão e adoração ao Senhor? Confirmando que nós acabamos de cantar, nós viemos aqui para adorar esse Deus de Deus. Quem pode fazer essa oração? Irmã Francisca, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, nós encontramos aqui, Pai, na tua casa, com um único objetivo de te adorar, Senhor. Amém. Porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, nós com o coração engrandecido, Pai, com o coração grato, por estar na tua presença mais uma vez, por estar na tua casa mais uma vez. Pai, gratidão por essa oportunidade. Quantos dos nossos
Nós vamos cantar mais um cântico, mas antes eu queria pedir para vocês assentarem. Eu quero compartilhar com vocês uma bênção muito especial. Uma jovem de 39 anos, ela estava tentando engravidar, o sonho de sua vida, de sua família, fazendo tratamento, e de repente ela começou a sentir dores fortes, dores muito fortes, foi ao médico, e aí descobriu que um feto mal formado, que estava ali, ela não sabia, ela só soube que tinha algo diferente por causa dessa dor muito forte. O feto entrou na trompa, e aí o médico fez o exame, o feto mal formado, já estava morto, estava na trompa, ele teve que tirar aquela parte da trompa com o feto, e o casal ficou muito triste, porque cirurgia, isso tudo apontava para quê? 39 anos já, a chance então de engravidar parece que por causa da cirurgia, do procedimento e do trauma, desse feto morrer e desse feto ir para a trompa. Então a família ali, o médico explicou, falou, que teria que esperar um tempo para tentar novamente, mas que as chances eram mais reduzidas e tudo mais. Depois de um tempo, ela começou a sentir enjoo. Depois de várias semanas, ela começou a sentir enjoo, náuseas, enjoos, desconforto. E ela começou a pensar em câncer. Então imagina, todo o trauma e agora pensando em câncer. E quando ela vai e procura o médico, o mesmo médico que está acompanhando todo o processo, o médico vai fazer um exame. O que tem ali? Um bebê formado, um feto formado. Ela diz que o médico chorou, porque ele falou que é um milagre dos milagres, algo extremamente raro. No entender dele, naquele momento que aquele feto que morreu e foi parar na trompa, na verdade tinham 2, só que no exame não apareceu. E por que o milagre se intensifica? Porque ela teve que tomar injeção, ela teve que passar por procedimento para poder tirar a parte da trompa, toda aquela cirurgia. Ou seja, todo aquele procedimento era para ter matado esse feto. E o feto estava lá. O médico chorou e continuou acompanhando. E ontem ela compartilhou com a Edneia e ela falou assim: nós voltamos ao médico para ver esse feto, se realmente ele está vivo, se realmente. E aí ela mandou para a Edneia a imagem da ultra ali, o bebê se movimentando, o coração batendo. A criança realmente está viva, formada e agora crescendo. O milagre do Senhor. O milagre para a glória de Deus. O nosso Deus, Ele continua fazendo. E uma outra colega da Edneia, essa é uma outra colega da Edneia está passando por umas questões de problemas. Eu falei para a Edneia, fala para ela que nós estamos orando com a filha e tal. Ela não crê em Deus. Aí ela disse assim: olha, eu já tentei de tudo, já pensei em tudo, e a única coisa que eu acho que pode ser é realmente espiritual. Continue orando, ou seja, ela aceitando pelo menos essa existência de Deus e pedindo ajuda para Deus, pedindo para que a gente ore, pedindo para que outros orem. Então é um milagre, é Deus tocando o coração de uma pessoa que não crê.
Então Deus tem os seus meios, seus propósitos. Isso é oração, esse é o nosso Deus. E a gente precisa crer, gente. A gente precisa confiar nesse Deus Todo-Poderoso. É diante dele que nós estamos, pois não? Aquela carreta de tola, né, Diego? Pode ter em qualquer momento aquela rua assim de carro, porque para carro dos dois lados, sempre está parando o carro para dar preferência para o outro seguir. E nesse momento não tinha ninguém. É um milagre, realmente. Aí eu vi o vídeo. Pegou assim de leve um carro só, carrinho de churrasco, né? Não tinha ninguém também, graças a Deus. Gente, é o nosso Deus, é o Deus do milagre. E assim, Ele nos deu essa ferramenta tão preciosa da oração, né? E passar esse tempo em oração com o Senhor tem que ser prazeroso para nós. Então, mesmo assentado, nós vamos cantar esse último cântico, e aí nós vamos orar. Aí tem alguns pedidos, né, para compartilhar aí com os irmãos, para a gente estar orando, a saúde do Léo, né? Nós temos aí a família da nossa irmã Ana Maria, passou pelo luto, ainda tem passado, né? A família do nosso irmão Vitor, que faleceu lá de Bom Jardim, a família ainda está passando aí por um processo de luto bastante dolorido, né? Então orar por eles. Pastor, Sim. eu queria pedir à igreja que continue a oração pelo pai dos meus filhos. Ele hoje recebeu o resultado da biópsia que eu tinha falado uns dias atrás, que a gente tinha orado. E realmente ele está com câncer, ele está muito avançado. Eu acho que ele vai se começar a seguir e continuar colocando ele no reino de Deus, né? O Senhor alcance ele. Conforme o Senhor falou outro dia, se toda a vontade de Deus procure, glória a Deus. Se toda a vontade de Deus levar ele também, que Deus salve a hora. Salve a Deus. A Lúcia é a irmã do Yuri, tia do Yuri, irmã do pai do Yuri, né? Tia do Yuri. Ela é especial, né? Ela é especial, uma pessoa incrível, e ela está com a questão da saúde bem prejudicada, carece muito das nossas orações, né? Oi? O Arthur, né, foi ao médico, né, tomou a injeção, então temos que lembrar do Arthur. Nós temos a Érica, como é que ela está? Está recuperando? Legal. Deus abençoar a Érica também. A dona Yolanda, gente, ela teve alta, foi para casa, mas assim, a dona Yolanda, ela tem um problema quanto aos rins, que a única solução é a hemodiálise. E ela já falou que ela não quer fazer hemodiálise, porque assim, ela viu o marido sofrer, viu o marido morrer, né, definhar, morrer, etc. Então ela não quer isso para a vida dela. Só que o que acontece? Somou com ela a questão da pneumonia e a questão, ela tem bipolaridade. Então ela está no período baixo. Então ela teve alta, foi para casa, mas ela está no período baixo. Então assim, está tratando os rins, mas o que está segurando mais ela agora é o período baixo. Mas os rins seguem, né, essa enfermidade, então temos que orar pela dona Yolanda. Pela dona Regina também, que vem aqui, que doou tão carinhosamente os enxovais aí para a igreja poder abençoar vidas. A dona Regina perdeu a irmã recentemente, então passa pelo luto também, né? Então lembrar de todas essas pessoas, pedir para o Walter estar fazendo essa oração. Vamos orar e depois nós vamos cantar ao Senhor esse hino.
Nosso Deus, nós te exaltamos, Deus, agradecemos, Pai, pelo seu nome, o Senhor é o Senhor, Pai, sobre nossos filhos, o Senhor é o Deus, maravilhoso. Deus que estende sobre nós as suas misericórdias, Deus, renovando-as a cada manhã. E por isso, Deus, nós nos colocamos dia após dia, ó Pai, dispostos a fazer a tua vontade, Deus, dispostos, ó Pai, a estar na tua casa, te louvando, buscando, ó Pai, estar unidos em oração, ó Pai, diante do teu altar. Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está com os ouvidos atentos, ó Pai, às nossas orações. E são tantos pedidos, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, e o Senhor, ó Pai, venha cuidar de cada um, ó Pai, de forma sem igual, ó Deus, com todo o teu caminho, ó Pai, com todo o teu amor, ó Pai, e o Senhor venha dar providência sobre cada pedido, Deus, e o Senhor venha confortar cada coração, Deus, e o Senhor venha agir, ó Pai, no organismo, ó Pai, de quem se encontra doentado, daqueles que se encontram acamados. Pai, que o Senhor esteja renovando o ânimo e força, ó Pai, da tua igreja, ó Pai, aqueles que estão distantes, ó Deus, que se privaram desse momento, Pai, de estar na tua casa, estar te louvando, aprendendo mais o Senhor, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que não puderam estar aqui, ó Deus, por força maior, ó Deus, e o Senhor esteja, ó Pai, separando uma bênção especial para cada um. Eu santo mais, ó Deus, que cada pedido posto diante do teu altar, Deus, possa ser atendido pelo Senhor, que o Senhor possa agir com providência sobre cada um. O santo, Deus querido, no mais, ó Pai, que o Senhor continue, Pai, nessa noite, falando com as orações, que o Senhor venha nos edificar, Deus, pelo poder da tua santa palavra. Que assim, Deus, nós oramos, em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar mais esse canto? Vamos aprender, porque depois a gente vai ficar sentado mais. Esse é o hino 128, e a letra dele, que ela possa ser verdade, né? Que nós possamos ter como preciosas as horas que nós passamos juntos na presença do Senhor. Vamos lá? Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados reais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, olhei
são as horas, ó Deus, que nós nos encontramos como igreja, em comunhão com os irmãos, com as irmãs, depois de um dia, ó Deus, de correria, de trabalho, poder, ó Deus, nos assentarmos juntos à luz da Tua Palavra e ouvirmos mais da Tua voz. Poder colocar diante do Senhor, no Teu altar, as nossas orações, o nosso coração, as nossas preocupações, Senhor, e ter a certeza de que o Senhor cuida de nós. Cada um dos pedidos que foram colocados, aqueles que estão na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos depositar no Senhor, ó Deus. Lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade e saber que o Senhor cuida de nós. É o que nós queremos, Senhor, experimentar dessa fé, dessa confiança, dessa paz, ó Deus, que só o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, tem a nos dar, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ministre a Tua palavra no nosso coração, que nós não venhamos a sair daqui como nós entramos, mas que nós sejamos transformados pela Tua palavra, sejamos edificados, santificados, sejamos lavados e redimidos no Teu sangue, sejamos purificados em Cristo Jesus, sejamos, Senhor Deus, cada dia mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos abençoe, ó Deus, abençoe nossos irmãos e irmãs, abençoe, ó Deus, os pais, os filhos, as crianças, Senhor, abençoe o Arthur, ministra, ó Deus, a cura sobre ele, abençoe a Sofia, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada uma das famílias que estão aqui, e nós rogamos que o Senhor venha abençoar também aqueles que não estão, que o Senhor os visite com a Tua graça, fortalece a vida desta igreja, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus, amém, Deus. Amém, vamos sentar. Hoje nós começamos um capítulo novo, e esse capítulo, ele traz diversos exemplos, só que eu queria... O título diz assim: exemplos modernos de oração. Só que o modernos aqui é modernos para a época, né? Nós estamos falando aqui de uma época bem lá atrás. Ele vai citar pessoas de 1800, né? Mas o que ele quer dizer de moderno aqui, ele quer dizer em relação àquilo que nós vemos na Bíblia, nos tempos bíblicos. Ele está querendo dizer o seguinte: o que acontecia nos tempos bíblicos acontece hoje também. Então a oração, ela não é uma ferramenta ultrapassada, a oração é uma ferramenta atual. Então na página 93, nós começamos com esse título. Quem escreve esse capítulo é Anne Baum, e ele fala assim: exemplos modernos de oração. E logo no primeiro parágrafo, ele diz assim: Deus não se limitou aos dias bíblicos para mostrar o que pode ser feito através da oração. Obrigado, Bim. A biografia da religião e a história da igreja nos fornecem muitos exemplos nobres e ilustrações fantásticas sobre a oração, sua necessidade, seu valor e seus frutos, tudo com a intenção de incentivar a fé dos anjos de Deus e mostrar a urgência de orar mais e melhor. Ele nos chama de anjos de Deus. O que ele quer dizer com anjos de Deus? Mensageiros de Deus, né? Então ele está dizendo assim que é uma maneira de Deus nos fortalecer, nos incentivar, nos animar, nos encorajar, para que nós possamos orar cada vez mais e cada vez melhor. Perceba que uma coisa leva a outra. Eu preciso orar mais aqui é em quantidade, mais vezes. E quanto mais eu oro, melhor eu oro. Por que melhor eu oro? Porque a oração é uma ferramenta que vai lapidando a nossa comunhão com Deus. A gente vai aprendendo com os nãos, com os espere e com o sim. Por exemplo, a gente vai começar a perceber que tem coisa que não adianta orar, porque vai ser não. Então, eu já entendi que isso aqui não é para orar dessa maneira, então agora eu vou orar de outra maneira. É isso que ele quer dizer. Então, assim,
A nossa vida como indivíduos e como corpo, como uma comunidade, ela requer mais tempo de oração e que as orações cada dia sejam melhores. Amém? Então, para isso, vocês têm que orar, gente. A gente abre para orar, o povo se esconde. Não precisa ter medo de orar em público. Então coloque isso, se há o medo de orar em público, coloque isso diante de Deus. Fala: Senhor, eu tenho medo. O que está acontecendo? Né? Porque na verdade não é que você está orando em público, você está orando entre irmãos. Se nós pensarmos, existe alguma coisa que você não tornaria público dentro das pessoas da sua casa que você convive diariamente? Entendeu? Então, assim, você teria vergonha de falar na frente das pessoas que moram com você? Então nós não precisamos ter vergonha de falar na frente uns dos outros. Tá? Então, se tem isso, coloque diante de Deus. Amém? A gente não vai forçar, porque a gente nem tem o direito de forçar. A gente, que eu falo, nós como igreja. Mas você também não deve se conformar, porque você está deixando de experimentar algo extraordinário, que é um passo a mais nessa prática da oração. Então, na página 94 agora, ele vai começar a trazer uns exemplos. Então, no parágrafo da página 94, diz assim: tomem como exemplo o caso de Samuel Rutherford. Quem é esse? Um escocês pregador que foi exilado no norte da Escócia, proibido de pregar e banido de sua casa e de sua pastoral, que significa de sua igreja. Rutherford, entre 1600 e 1661, ele era membro da Assembleia de Westminster, diretor do colégio New College e reitor da Universidade de St. Andrews. Dizem que ele foi um dos mais eloquentes e fervorosos pregadores do seu tempo, ou talvez de qualquer época da igreja. Os homens afirmavam que ele estava sempre pregando. A respeito de suas preces e de sua esposa, alguém escreveu: aquele que o ouvisse orar ou falar, lamentaria por sua própria ignorância. Quantas vezes, ao observá-los, fui convencido dos males da falta de sinceridade diante de Deus e da mornidão do discurso. Ou seja, diante dessa pessoa, da oração dele, da pregação dele, nós éramos confrontados com os nossos próprios pecados. Ele era um estímulo para a gente poder crescer. E para que esse crescimento acontecesse, nós éramos confrontados pelos nossos pecados. Nós éramos confrontados pelos nossos pecados. Eu fico pensando o seguinte, não estou falando, porque algumas pessoas falam para mim assim: pastor, não pede para eu orar, porque eu não sei orar bonito igual fulano ou igual fulano. Mas às vezes eu olho e falo assim: o que seria orar bonito? Porque uma coisa, a pessoa pode estar dizendo, orar bonito significa usar palavras elaboradas, né? Isso é orar bonito. Mas também orar bonito pode ser uma demonstração da intimidade daquela pessoa com Deus, que às vezes eu não tenho. Então, o que é orar bonito para mim? Eu tenho que começar a pensar a esse respeito. Porque aqui, o Rutherford, quando orava, as pessoas se sentiam pequenas, mas isso, ao invés de desanimar a pessoa ela olhava e falava assim: gente, eu preciso ser desse jeito, mas para eu ser desse jeito, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso ter uma comunhão com Deus igual Ele tem. Então, ela servia para que a gente pudesse ser melhor e melhorar a nossa oração.
Ficou claro? Eu tentei aqui explicar. Então, às vezes o que está nos intimidando de orar em público, às vezes, é uma forma que Deus está nos puxando a crescer, a se tornar mais íntimo dele ainda, tá? Então aqui, no final desse parágrafo, tome como exemplo, ele termina assim: ele orava tanto pelo seu povo, que chegava a dizer: aqui eu lutei junto com o anjo e fui vitorioso. Como se ele tivesse travado aquela batalha no Val de Jaboque, mas não por si mesmo, como foi no caso de Jacó, mas pelo seu povo. Ele perseverava, como por exemplo Moisés, que Deus virou para Moisés e falou assim: olha, esse povo é mau, eu vou destruir e começar tudo de novo a partir de você. Aí Moisés fez uma oração parecida com a sua, Miriam. Esse povo é difícil, mas é o teu povo. E aí Deus poupa o povo devido à oração de Moisés. Já pensaram nisso, gente? O papel da intercessão, o poder da intimidade com Deus, de Moisés chegar e falar: Senhor, é o teu povo, se o Senhor destruir, os outros vão falar assim: tirou o teu povo do Egito para matar no deserto. Não, Senhor, leva esse povo. E olha, gente, a oração de Moisés é assim: se o Senhor for matar esse povo, me mata junto então. Será que a gente falaria isso? Será que a gente intercederia pela cidade de Cruzília nesse nível? A cidade de Cruzília merece uma oração assim? Aí eu pergunto: o povo, nesse momento que Moisés está falando, que queria apedrejar Moisés e tudo, merecia uma intercessão como essa? O ego de Moisés não poderia ter crescido quando Deus falou: eu vou fazer um povo novo a partir de você. Moisés não podia olhar e falar assim: não, realmente, tem que ser a partir de mim, porque eu sou bom. Nada disso aconteceu. Por quê, gente? A intimidade que Moisés tinha com Deus. Nós temos essa intimidade? Se não temos, a Bíblia diz que nós podemos ter. Quem aqui não quer ter uma intimidade dessa com Deus? Quem aqui não quer conhecer mais a Deus? O próprio texto de Crônicas que nós lemos: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é possível, gente, nesse relacionamento nosso com Deus. E aqui a gente continua. Vou para a página 95. Eu estou pegando pontos dos vários testemunhos aqui, porque esse capítulo é só testemunhos, né, basicamente. Na página 95, o parágrafo inicial aí, porque o começo da página 95 é o fim de um parágrafo. Eu estou pegando o começo. Começa assim: o ardor e o anseio por Deus. Todo mundo achou? O ardor e o anseio por Deus têm sido características marcantes das grandes almas em todas as eras da igreja, e Samuel Rutherford é um magnífico exemplo disso. Ou seja, ele está dizendo assim: desde do passado, quanto Samuel do presente, e aí eu complemento, quantos demais do futuro, que inclui cada um de nós, e do futuro nosso, se nós tivermos em comum o que eles tinham em comum, o que aconteceu na época deles pode acontecer na nossa. Ele fala aqui assim, que essas características marcantes, quais características? O ardor e o anseio por Deus. O nosso coração precisa arder por Deus, e nós precisamos ansiar por Deus. Deus tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida. Ele tem que ser o tesouro mais precioso para nós. Como o próprio Cristo conta daquele homem que ele acha uma pérola num campo, vai, enterra a pérola de volta, vai, vende tudo que tem,
para comprar aquele campo por causa daquela pérola. Ele abre mão de tudo que ele tem, porque ele achou a pedra preciosa. Nós somos encontrados por Cristo. Cristo tem que ser o nosso bem mais precioso. Então aqui está falando que se tiver esse ardor e tiver esse anseio por Deus, isso são características que marcarão a nossa prática de oração. Entendam a prática de oração, a nossa comunhão e a nossa vida diante da sociedade marcará a vida de outras pessoas, e outras pessoas serão salvas por Cristo Jesus. No próximo parágrafo começa assim: então havia Henry Martin. Aqui ele vai para um outro personagem, ele está saindo de Samuel Rutherford e está indo para Henry Martin, que diz assim: estudioso, santo, missionário, apóstolo na Índia. Nascido em 18 de fevereiro de 1781, Martin embarcou para a Índia em 31 de agosto de 1805 e ele morreu em Tokal, na Pérsia, em 16 de outubro de 1812. Quantos anos ele tinha quando morreu? 1781 menos 1812. 19 mais 12? 31? É isso? Gente, se vocês olharem, as pessoas que trouxeram o Evangelho até nós, elas morreram jovens, todas jovens. E morreram pregando a palavra. Simon, que veio para o Brasil, morreu pregando a palavra e morreu jovem. Vai aparecer um personagem aqui que ele morreu noivo, nem chegou a casar. E aqui vai falar sobre ele. Ele foi pregar entre os índios canibais. Diz que os índios vieram para pegá-lo e encontraram no chão, orando por eles, e não tiveram coragem de tocá-lo. Ele orava por eles para que eles se convertessem, deitado no chão, os índios canibais. Então vamos lá, Henry Martin diz assim, a seguir uma parte do que ele disse sobre si mesmo enquanto missionário: quanto sabedoria humana e quanto entendimento das Escrituras, quanta comunhão com Deus e estudo do meu próprio coração devem me preparar para o árduo trabalho de ser o mensageiro de Deus nas questões da alma. Olha a preocupação dele, gente. A preocupação dele era em se submeter, em diminuir o eu, para que Deus pudesse crescer em sua vida. Então ele fazia um autoexame. Ele falava assim: quanto da minha sabedoria humana será necessária? Eu não quero nem a mais e nem a menos. Quanto do entendimento das Escrituras? Eu preciso conhecer as Escrituras. Quanto da minha comunhão com Deus? E aqui eu acho interessante, estudo do meu próprio coração. Eu acho interessante por quê? Porque ele fala estudo do próprio coração, ou seja, ele quer dizer que a gente não conhece o nosso coração tanto assim. A gente precisa conhecer mais o nosso próprio coração. E olha só, por quê? Aí sou eu falando. Eu entendo, né? Não conheço o diário dele todo, aqui é um trecho, mas pensando na Bíblia e pensando em mim mesmo, né? A Bíblia diz que do coração nosso, do coração do homem, procedem os maus desígnios. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, é extremamente corrupto, ou seja, ele se corrompe, ele se vende. Então, por isso que ele aqui, ele pensava assim: eu preciso estudar o meu coração, eu preciso conhecer o meu coração, eu preciso saber o que se passa aqui dentro. Aí eu pergunto, quanto tempo a gente investe nisso? Porque para nós conhecermos o nosso coração, a gente tem que pegar o nosso coração como se fosse esse livro, numa mão, e a Bíblia na outra.
porque só assim o nosso coração vai ser transformado, que a gente vai conhecer o nosso coração e submetê-lo à palavra de Deus. Porque se nós olharmos só para o nosso coração também, a gente vai usar como parâmetro o eu, o nós. Aí também eu tomar conhecimento do meu coração e deixar ele do jeito que está também não faz diferença. Então por isso que ele fala antes, quanto da minha sabedoria humana, quanto do meu entendimento da Escritura, quanto da minha comunhão com Deus. Para quê? Para que eu estude o meu coração. Porque Deus fala, filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus quer, o nosso coração, só isso. E aí diz assim, disse um dos seus missionários, como poderia igualá-lo em suas excelências, em sua elevada piedade? Aqui um missionário que participava da equipe dele, dando testemunho a respeito dele. Então o missionário está falando assim, como é que a gente consegue se igualar às excelências? Ou seja, ele era uma pessoa que buscava fazer tudo com excelência para Deus. Em sua elevada piedade. Alguém sabe o que significa ser piedoso? Quando aqui fala, nessa época, fala sobre ser piedoso, quem sabe? O que significa isso? Temente a Deus? Oi? O que você quer dizer com caridoso? Pessoas que fazem boas obras? Isso, é isso mais o que o Lelis falou de temente a Deus. É uma pessoa que teme tanto a Deus que o testemunho dela é como se fosse o próprio Deus presente ali. Então ela não consegue olhar para uma pessoa passar necessidade e ficar indiferente. Ela não consegue ver uma pessoa errando e ficar indiferente. Então, tanto em fazer as obras, caridade, quanto também instruí-las na palavra, no temor ao Senhor. Então a pessoa piedosa, se nós pensarmos nos movimentos, as pessoas elas entendiam assim, tudo é santo, tudo é sagrado. Então, da mesma maneira que eu tenho temor e reconheço que a igreja é um lugar santo, eu reconheço que o lugar que eu trabalho também é santo, eu reconheço que a minha casa também é santo, eu reconheço que o mercado que eu vou fazer compra também é um lugar santo. Tudo é santo, porque eles entendem tudo é do Senhor. O Senhor está presente em todas as coisas. Então, tudo requer essa reverência minha a Deus. Então, eles faziam com excelência porque eles estavam fazendo para Deus. Essa era a visão que eles tinham, né? Então aqui continuando, diz assim, como poderia igualar as suas excelências, em sua elevada piedade, em sua diligência, em sua superioridade em relação ao mundo, em seu amor pelas almas, em seu desejo constante de aproveitar todas as oportunidades para fazer o bem às almas, em seu profundo envolvimento com o mistério, não é ministério, é mistério de Cristo, e em seu temperamento celestial. É ser cristão como no céu, assim no céu como na terra. Então assim, eu tenho que ser, como eu serei temente a Deus no céu, eu tenho que ser temente a Deus na terra. Era assim que eles pensavam, era assim que eles agiam. Por que, gente? Não tem lógica? Vamos pensar logicamente. No céu eu preciso ser perfeito, porque eu estarei na presença de um Deus perfeito, correto? Amém. Mas por que aqui eu não tenho que ser perfeito? Porque agora eu não estou na presença de um Deus perfeito? Percebe a lógica? A falta de lógica? O Deus é o mesmo. Eu estou da mesma maneira na presença dele. Da mesma maneira. Lá no céu eu vou estar na presença dele porque eu mereço? Aqui eu estou na presença dele porque eu mereço? Percebem, gente? Então, por que lá eu tenho que ser santo e aqui eu não tenho que ser?
Mas aqui ele diz: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Então, se ele está dizendo, primeiro, é possível, porque ele não daria uma ordem dessa se não fosse possível. Segundo, ser santo não significa que eu sou perfeito. Significa que eu sou totalmente separado para Ele. Por quê? Porque o que ele quer dizer, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo? Porque Ele não se mistura, Ele não compactua com o pecado, Ele não tem prazer no pecado, Ele não se agrada. Ele andou entre pecadores, mas não pecou. Então ele está falando, vocês vão andar entre pecadores, mas vocês não precisam pecar. Então olha só, essa vida que ele levou, essa maneira que ele pensou, tem toda uma lógica que a gente esqueceu ao longo da história. Por quê? Porque a gente foi sendo contaminado pela cultura local. E aí ele continua aqui, né? Esses são os segredos da maravilhosa impressão que ele deixou. Onde, gente? Na Índia. Não foi só no conjunto de missionários que trabalhou com ele, foi por onde ele passou. Então, é aquilo que nós já estudamos em Atos, na escola dominical, anteriormente, bem lá no início, quando, por exemplo, foi instituído os diáconos e tudo, falava sobre o quê? Que nós temos que ser pessoas de boa reputação. E às vezes a gente entra na filosofia do mundo que fala assim: olha, eu não estou nem aí porque o povo está falando de mim. Ué, eu tenho que estar assim, porque a minha imagem lá fora tem que ser a imagem de Cristo. Então eu tenho que preocupar com o que o povo está falando de mim. Ainda mais se eu tomo conhecimento, porque quando o povo fala e eu não sei, mas a partir do momento que eu sei, eu preciso resolver. Por isso que, por exemplo, Jesus ele vai falar assim: se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, não é você contra ele, é ele contra você. Então, por exemplo, se eu estou aqui e eu tomo conhecimento que tem uma pessoa lá no centro da cidade que falou assim: ó, o pastor lá de vocês, ele veio aqui e não pagou. Ué, eu tenho que ir lá. Pode acontecer? Pode. Às vezes você chega lá, você está num momento ruim da cabeça, você chega lá, pega um negócio e daqui a pouco toca o celular, ou daqui a pouco acontece alguma coisa, você saiu e de repente você fala assim: caramba, será que eu paguei? Não foi por mal. Não é verdade? Às vezes a gente erra. Agora, se eu tomei conhecimento, eu vou voltar lá e falar assim: olha, me perdoe, eu nem percebi que eu saí, me perdoe, não foi por mal. Aqui, ó, tá o dinheiro, vim pagar. Às vezes acontece, isso é uma coisa que todo mundo olhou para mim com uma cara assim, tipo: pô, pastor, você forçou a barra. Agora eu vou falar outra coisa. Eu vou lá, compro uns trem lá, aí a pessoa, dou o dinheiro, a pessoa me devolve o troco. Eu confio nela, eu peguei o troco e enfiei no bolso, nem fiquei conferindo, enfiei o dinheiro no bolso e fui embora para casa. Aí eu estou lá em casa, vou tomar banho e tal, tiro a roupa, pego, enfio a mão no bolso. Ué, mas peraí, o troco está errado. Aí me devolveu o troco a mais. O que eu tenho que fazer? O mais rápido possível. Eu não vou sair de noite, mas no dia seguinte eu vou passar lá e falar assim: viu? Ó, você me deu troco a mais. Olha que interessante, gente, as pessoas estão de olho em nós. Semana passada eu fui buscar água lá em Contendas, lá no parque lá. Aí eu cheguei lá no parque, lá na fonte, tinha um casal. O rapaz, a hora que eu cheguei, eu reconheci, mas eu não falei nada. Aí o rapaz virou e falou assim: você não é de Caxambu? Eu falei: sou. Você não é da igreja presbiteriana? Eu falei: sou. Ah, nós nos encontramos lá em Bom Jardim. Sabe o culto que teve quarta-feira em Bom Jardim? Ele estava lá. Ele foi levar o pessoal de van lá. Eu acho, se não me engano, o pessoal do Monte Sinai.
Ele estava lá e ele foi apresentado para mim. Aí eu falei, eu lembro de você. E ele estava com, eu não sei se era esposa, namorada, o que era, porque ela chamava ele de bem e tal, então eles estavam juntos. Mas aí ela virou para ele e falou assim, foi dele que eu te falei. Eu falei, o que ela falou de mim? Aí ele falou assim, o quê? Ela falou assim, ele que passou no meu caixa. Aí eu lembrei dela, ela trabalhava no caixa do mercado lá perto de casa. Aí ela falou assim, então, aí ela foi contar a história para ele e eu do lado, enchendo garrafa. E ela falou assim, então ele passou no meu caixa e aí no final tinha R$5 e eu falei assim, eu acho que esses R$5 é seu. E ele falou assim, eu acho que é seu. Então ela disse que era meu, eu disse que era dela. Ela falou assim, e agora? Eu falei, só vamos combinar o seguinte, ela contando, fica com esse dinheiro, quando você fechar o seu caixa, se sobrar ele é meu, aí você me avisa, eu venho buscar. Agora, se ele não sobrar é seu. Combinado? Combinado. Ela contando que eu falei isso, eu não lembro. Aí ela falou assim, você lembra? Eu falei, não. Aí ele pregou e brincou e falou assim, aí ela falou assim, então, aí quando a fiscal fechou meu caixa, sobrou R$5, então era dele. Aí que ela falou assim, você lembra? Eu falei, eu não lembro. Aí ele brincou e falou assim, mas você devolveu? Ela falou, claro. Ele ainda demorou uma semana para vir buscar. Eu falei, olha, ela está até com os detalhes. E eu não lembro, gente. Não lembro. E ela lembra de tudo. Vocês pensaram? Se eu tivesse dado o nome dela? Então assim, as pessoas estão de olho. E assim, eu confesso para vocês que eu não lembro. Eu tentei lembrar e não lembro. Eu lembro dela funcionar no caixa, mas não lembro desse episódio. Não lembro de eu ter ido buscar o dinheiro, não lembro. Eu falei, nossa, eu fui buscar o dinheiro, já até gastei, porque eu nem lembro do dinheiro mais. Mas eu falo assim, gente, olha como as pessoas estão olhando para nós e a gente não faz ideia. A gente não faz ideia. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente precisa se perguntar assim, qual a marca que nós estamos deixando lá fora? Quando as pessoas elas falam sobre nós, o que elas falam? Porque isso é outra coisa, gente. Porque assim, dependendo do que ela fala sobre nós, é o Cristo que as pessoas lá fora vão conhecer. Esse povo fala de Jesus, mas olha lá, o pastor lá é caloteiro. Já pensou nisso? O irmãozinho, a irmãzinha. Gente, o povo já está com o pé no mundo. Eles só estão esperando uma desculpa para ficar no mundo. Que não sejamos nós. Que nós sejamos a ação de Deus para tirá-los do mundo, para atraí-los para dentro, não para expeli-los para mais longe. Não para expeli-los para mais longe. Então aqui é o testemunho na Índia. Gente, ele foi, olha nasceu em 1781 e embarcou para a Índia em 1805. Quantos anos ele tinha? 81 com 19 da 1800. 24? É isso? 24 anos o menino foi para a Índia ser missionário e marcou a história de pessoas da Índia. Então, que história que nós estamos marcando, gente? Então eu vou até onde encerrar esse Henry Martyn e a gente encerra por hoje. É interessante e proveitoso destacar algumas das coisas que Martyn anotava em seu diário. Segue um exemplo. Os caminhos da sabedoria parecem mais doces e razoáveis do que nunca, diz ele, e o mundo mais insípido e irritado. A coisa de que mais lamento é a minha falta de poder e a minha falta de fervor na oração em segredo, especialmente quando tento rogar pelos pagãos. O ardor não cresce dentro de mim na mesma proporção da minha luz. Olha o comentário de Embal no próximo parágrafo. Se Henry Martyn, tão devotado, fervoroso e dedicado à oração, lamentava sua falta de poder nas súplicas, quanto mais nossas frias, enfraquecidas preces poderiam nos reduzir a pó.
O que ele está dizendo é assim: se esse cara que tinha toda essa comunhão, essa intimidade com Deus, essa prática de orar, ele se sentia sem poder, imagina eu que não faço nem metade. É aquele sentimento, gente, de que Deus pode nos dar mais, sempre mais. A gente não pode se satisfazer com pouco. O pastor Hernandes, ele fala assim, ele tem uma fala assim: a gente vai passar uma eternidade, presta bem atenção no jogo de palavras, passar uma eternidade, ser eterno não passa, concorda? É justamente isso que ele quer dar. A gente vai passar uma eternidade conhecendo a Deus e nunca vamos conhecê-lo totalmente. O que ele quer dizer é que Deus é tão grande que nós vamos viver uma eternidade que a gente não tem nem ideia o que é isso, e a gente ainda não vai poder dizer eu conheço Deus totalmente. Então, nessa fala, ele está querendo dizer o seguinte: o céu é um lugar extraordinário, nunca vai ser um lugar tedioso. Deus sempre vai nos surpreender, nós sempre ficaremos maravilhados na presença do Senhor, sempre. Agora, a gente pode começar aqui, a gente pode começar a ver a ação de Deus aqui, olhar para a vida das pessoas e falar: quem diria em aquela pessoa, Jesus alcançou aquele coração. Uma irmã ontem, saindo do culto, ela comentou comigo que ela estava passando, ela deu 2 testemunhos, porque eu falei para ela que aqui tem aparecido bastante bêbado, né? Falei para ela que aqui vira e mexe os bêbados entram aqui, né? Falei, é uma coisa que Deus tem algum propósito para nós quanto aos bêbados, né? Aí ela falou assim: pastor, não deixe de pregar para o bêbado, não deixe. Aí ela contou, eu vou contar bem rapidinho. Uma pessoa lá de Caxambu estava vindo de Baipendi para Caxambu, todos ali acho que conhecem o caminho. Aí disse que ele estava descendo sentido a Caxambu, tinha um homem tão bêbado que ele estava fazendo assim na estrada. Esse homem parou o carro e falou assim: alguém vai atropelar. Aí colocou esse bêbado dentro do carro dele. Enquanto descia, foi falando de Jesus e falou o seguinte para esse homem: você não foi criado para viver dessa maneira. Jesus te ama e deu a vida por você. E o homem bêbado, pensa numa pessoa bêbada, a ponto de passar de um lado para o outro ali naquela descida de Baipendi sentido Caxambu. Levou. Diz que ele estava no trabalho e ela trabalhava para esse homem. Diz que chegou um senhor lá no lugar, uma loja que vende carro, que hoje já não existe, e disse que falou assim: eu gostaria de falar com fulano, o dono da loja. Ela falou assim: ele está chegando aí. Aí o dono da loja chegou, ele cumprimentou: você é o fulano, né? Se cumprimentou e falou assim: o meu nome é tal. Ele falou assim: eu vim aqui te agradecer. Não, mas agradecer do quê? Eu sou aquele bêbado que você parou o carro, colocou dentro e falou para mim que eu não fui criado por Deus para viver daquela maneira, que Jesus me amava e morreu por mim. Ele falou assim: hoje eu estou numa igreja. Falou qual é a igreja. Ele falou: hoje eu sou diácono nessa igreja. Hoje eu estou com a minha família, porque o Senhor me deu carona aquela noite, aquele dia, me colocou dentro do seu carro e falou de Jesus para mim. Diz que ele estava bêbado e a palavra entrou no coração dele, gente. É incrível, né? Ela disse que estava indo para a igreja, descendo a rua lá da igreja presbiteriana de Caxambu. Hoje ela não mora mais em Caxambu, ela está morando em Pouso Alegre. Aí ela desce a rua da igreja, diz que na esquina tinha um rapaz. Pensa numa pessoa drogada. Ela disse que passou, o Espírito Santo incomodou, ela voltou e falou para o rapaz: escuta, Jesus te ama, não viva assim. E desceu. Diz que esse rapaz largou as drogas,
voltou para casa. E aí diz que quando ele fala dela para a mãe dele, ele fala assim: aquela moça, aquela do Jesus te ama. Aquela do Jesus te ama. Então, gente, Deus pode fazer essas coisas. E ainda assim, Ele pode fazer mais. Isso é pouco diante do que Ele pode fazer em nós e através de nós. A gente não pode viver a miséria que às vezes a gente escolhe viver, espiritualmente falando, sendo que Deus nos deu a oportunidade de buscá-lo mais e mais e mais. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. A palavra diz: eu serei achado. Então Ele permite ser achado por nós, porque se Ele não permitisse, nós o procuraríamos e nunca o encontraríamos. Então, gente, eu vou parar por aqui. Eu acho que está terminando só mais uns 2, 3 minutinhos, que aqui na página 96 o Henry Martin termina, porque na 97 vai começar sobre o David Brainerd. Diz assim: novamente destacamos uma anotação do seu diário, do diário de Henry Martin. Ele estivera doente, mas havia se recuperado e estava cheio de gratidão, porque fora a vontade de Deus restabelecer a saúde e a vida. Então, ao invés dele reclamar da doença, ele agradeceu pela cura, entendendo assim: Deus resolveu me curar. Ele não achou que era a hora de me levar, então ele me curou. Aí, o diário dele: não que eu tenha recuperado minha saúde anterior. Então quer dizer que não é que ele está 100%. Diz ele: mas me considero suficientemente restabelecido para prosseguir minha jornada. Ou seja, ele não está como antes, e isso não significa que é hora de parar. Pelo contrário, eu tenho que seguir em frente. Minha oração diária é para que o meu recente aborrecimento tenha atingido o seu intuito e tenha me feito, pelo resto dos meus dias, mais humilde e menos autoconfiante. Ele entende que isso foi uma maneira de Deus tratar o seu ser, da maneira como ele vive aqui. A autoconfiança muitas vezes me faz decair por caminhos terríveis, e sem a graciosa interferência de Deus, poderia se provar minha eterna perdição. Eu pareço ter sido feito de modo a sentir esse mal em meu coração, mais do que qualquer outro, nesse momento. Na oração, ou quando falo e escrevo sobre o assunto, Cristo parece ser minha vida e minha força. Mas em outros momentos sou inconsequente e orgulhoso, como se eu tivesse vida e força por conta própria. Tais negligências da nossa parte são uma redução das nossas alegrias. Ele está falando do que aqui, gente? A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ele está falando a mesma coisa que Paulo, quando olha para a sua vida e faz uma autoavaliação e diz: o bem que eu quero fazer eu não estou dando conta, mas o mal que eu não quero eu faço até sem querer. Essa avaliação. Só que assim, quando eu faço essa avaliação, eu tenho que ter uma atitude, assim como eles, de se render ao Senhor e falar assim: Senhor, o Senhor tem que dominar a minha carne. Eu não dou conta de dominá-la, mas o Senhor pode dominar a minha carne. Ela tem vontade própria, então o Senhor domina ela, porque o que eu quero é viver com o Senhor. Entre as últimas partes do seu consagrado diário missionário, encontramos o seguinte: eu me sento no pomar e penso, com doce paz e conforto em meus Deus, em minha solidão, no meu companheiro, meu amigo, meu consolador. Oh, que o tempo dê lugar à eternidade. Ele está chegando ao fim da vida, fazendo uma reflexão e falando assim: Senhor, eu estou sozinho em relação ao mundo, mas o Senhor é o meu companheiro, é o meu amigo, é o meu consolador, que vem a eternidade. Através da leitura diária das Escrituras, com a oração, ele foi se tornando mais e mais maduro em seu ministério.
A prece e as Santas Escrituras eram as rodas da salvação com que ele trazia a vívida água do seu espírito sedento e imortal. Pode-se dizer verdadeiramente que ele sempre orava, rogando e suplicando no espírito com toda a perseverança, ao que pude observar. Aqui termina o relato quanto a Henri Martin. Gente, que vida! E a gente pode ter uma vida desse jeito. E o fato de não se sentir satisfeito não é que nós somos arrogantes. O fato de não se sentir satisfeito significa que nós podemos encontrar em Deus ainda mais satisfação. Ou seja, brota no nosso coração esse desejo de querer mais da presença de Deus na nossa vida. Mais. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar quieto para a gente orar. Senhor, obrigado a Deus por esse despertar de querer conhecê-lo mais e mais e de nos mostrar que isso é possível, porque o Senhor tornou possível. Então nós nos colocamos no teu altar, porque nós reconhecemos que essa obra só o Senhor pode fazer no nosso coração, começando em mim, nos meus irmãos e multiplicando isso no meio da tua igreja, do teu povo, Senhor, até que toda a terra seja tomada por um levante, um mover espiritual da tua igreja, por essa fome, essa sede, essa busca mais e mais pelo Senhor, ó Deus, tornando o Senhor cada vez mais conhecido por toda a terra. Que o Senhor faça isso, ó Deus, faça isso, diminua-nos para que o Senhor cresça na nossa vida, para que o Senhor apareça na nossa vida. E para que nós possamos, Senhor, ter mais prazer no Senhor e alegria no Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que tão bondosamente estão até agora aqui conosco. Que o Senhor os abençoe e os guarde, os livre de todo mal e os leve em paz aos lares, assim cada um de nós. Protegendo na estrada, protegendo o retorno da casa, protegendo na nossa noite, nos dando descanso, sono, renovo, nos guardando da insônia, da preocupação, das dores, curando das enfermidades, Senhor, tomando as preocupações nas tuas mãos, para que nós possamos, Senhor, se for da tua vontade, acordarmos bem amanhã, bem renovados, bem dispostos, felizes, alegres, para o dia de amanhã viver tudo que o Senhor preparou para que nós pudéssemos viver amanhã, e que a nossa vida glorifique o teu nome, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, Igreja de Cristo, e de na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor do nosso Deus e eterno Pai, na unção, no poder e consolação do Santo Espírito do Senhor, hoje, sempre, aqui e por toda a terra. Amém. Amém.